dedicados à tarefa de nos tornarmos como Cristo. A grande maioria das igrejas cristãs não considera o discipulado condição para ser cristão. Ele é opcional. Não se exige nem se espera de um indivíduo que ele seja um discípulo a fim de se tornar cristão. E é possível continuar sendo cristão sem nenhum sinal de progresso rumo ao discipulado ou dentro dele. Grande parte dos problemas das igrejas de hoje, ou do fato de observarmos incoerência no comportamento daqueles que se dizem cristãos, mas não reproduzem as atitudes e nem o caráter de Jesus, pode ser explicado pelo fato de seus membros nunca tomarem a decisão de seguir a Cristo, de se tornarem discípulos. A obediência e o ensino visando a obediência formam uma unidade doutrinária e prática junto com a salvação. Mas a verdade é que, ao longo da história, o texto de Mateus, conhecido como a Grande Comissão, foi do Ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos, para fazei convertidos a uma fé e prática específica e batizai-os para assim considerá-los membros da igreja. Na obra, todos são discípulos. É importante salientar que o mesmo Paulo que advertiu a respeito das contendas, referente a quem eu pertenço, não excluiu a importância de pertencermos a Cristo, sem desconsiderar que somos discípulos de alguém. Portanto, tornem-se meus imitadores, discípulos reprodutores, como eu tenho sido de Cristo. Isso lá em 1 Coríntios 11:1. Pertencemos a Cristo, fato. No entanto, somos discípulos, sob discipulado e sob discipulador. Como seremos interessados na seara sem que alguém nos dê a legalidade de adesão? Na obra de Deus, independente de sermos ou não líderes, todos somos discípulos. A obra é um conjunto de mestres e eternos aprendidos. Agora, muitos não se comportam assim. O apóstolo Paulo sempre deixou isso muito claro. O discipulado e o papel do discipulador é tão importante que qualifica ou desqualifica qualquer ministro ou ministério. A quem estamos ligados e de quem temos recebido a doutrina é fator determinante para definir nossa identidade espiritual. O mesmo apóstolo cauteloso, Paulo, disse: o que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outros. 2 Timóteo 2:2. Aqui se trata de uma carta pastoral onde o apóstolo paterno escreve um discipulado particular para um filho apostólico. Vemos nisso o cuidado de Paulo em instruir o seu discípulo Timóteo sobre a importância de se manter puro naquilo que de seu líder aprendera. Somos a manifestação daquilo que aprendemos. Somos o reflexo daquele que nos ensina. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:14-17. Do mesmo modo, numa segunda carta, o apóstolo Paulo mais uma vez orienta seu discípulo Timóteo sobre a grande importância de se manter fiel ao discipulado e à doutrina que recebera dele, desde os conselhos até as repreensões, recebendo-as do mesmo grado, sem murmurar ou se rebelar. Um verdadeiro obreiro é aquele que, antes de fazer parte da obra, aprende a ser forjado nela. Como seremos forjados sem que haja alguém disposto a se gastar e a gastar seu tempo conosco em nos construir e edificar? Somos o que somos somente porque alguém gastou seu tempo, sua unção, seus talentos conosco. Não entendo como algumas pessoas desejam ser usadas por Deus e desconsideram, ou pelo menos ignoram a importância de ser mentorizado por alguém. De preferência, por quem o gerou numa chamada. Quase em todas as cartas apostólicas de Paulo, ele deixa uma frase ou algo do tipo em relação ao assunto. Em Filipe não foi diferente. Tudo que aprendestes, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Filipenses
4:9. Precisamos urgentemente entender que o reino é conversão de pais e filhos, sejam biológicos ou espirituais, e que nessa peregrinação em direção à conversão do caráter dos homens, Yahvé usa do apostolado de Paulo para que princípios e verdades sejam perpetuadas na igreja. Sem o conhecimento devido, a doutrina correta, os ensinos apostólicos e paternais, ninguém jamais poderá se dizer um obreiro aprovado, pois quem testa, aprova e reprova. E nunca vi nas Escrituras um rebelde ou bastardo ser aprovado por Deus em algo referente ao seu reino. Reavaliemos nossas posturas diante da obra, diante de nossos sacerdotes e diante de tudo que Yahvé pôs em nossas mãos.